Olá pessoal, eu me chamo Priscila Santander e vocês estão no meu canal Casos Bizarros, onde eu conto casos criminais reais bizarros. E se você gosta desse tipo de assunto, então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixa aqui seu comentário com algum vídeo que você gostaria de assistir aqui no canal e também ative as notificações, porque assim sempre que eu postar um novo vídeo, vocês vêm correndo assistir. Eu gostaria de aproveitar e deixar aqui um abraço para Levian Antunes, Eliane Santos e a Joelma, que deixaram comentário no meu vídeo anterior. Um grande beijo para vocês e para todo mundo que assistiu. Vamos para o caso de hoje. Hoje eu vou contar a história de Sabrina Zurique, que nasceu no dia 27 de outubro de 1994. Ela era de Ohio, nos Estados Unidos, e ela teve assim uma infância bem perturbada, assim, complicada, porque ela tinha um pai que tinha esquizofrenia, né? E então ele era muito agressivo, ele batia nela e na mãe dela. Com toda essa disfunção familiar, a mãe de Sabrina começou a não aguentar mais a situação, porque ela era agredida constantemente, ela e a filha, e tinha uma vida praticamente miserável dentro de casa, né? Um casamento falido. Então ela passou a usar entorpecentes de diferentes tipos, né? Inclusive ela usava também alguns remédios controlados de tarja preta, né? Juntamente com esses entorpecentes. Por conta disso, ela acabava sendo presa por diversas vezes, e aí Sabrina tinha que ficar com o pai dela enquanto a mãe estava na prisão. E quando a mãe dela saía, o pai dela também era preso por algum motivo, né? Então ela ficava entre a guarda do pai e a guarda da mãe, né? Não exatamente assim, porque eles não eram casados nem separados, mas enquanto um estava na prisão, ela ficava com o outro. Então, acho que vocês entenderam mais ou menos aí essa disfunção familiar e esse ambiente em que a Sabrina vivia. Aos 4 anos de idade, a Sabrina foi diagnosticada com TDAH e depois com a depressão e transtorno de personalidade. Claro, né, gente, dificilmente com essa vida dela assim toda disfuncional, com uma família toda problemática, dificilmente ela seguiria um caminho mais próspero, né? Muito complicado, porque a única pessoa, na verdade, que ela tinha, que amava, que dava amor, carinho, era a avó dela, a avó materna dela, porque os pais eles viviam naquela vida totalmente desregulada. Entretanto, mesmo que a avó de Sabrina tivesse dado todo o carinho, toda a atenção e todo o amor que ela tinha e que ela podia dar, isso não evitou que a Sabrina fosse por caminhos errados. Ela na escola ela brigava frequentemente, ela se metia em problemas, ela também passou a usar entorpecentes, isso mesmo antes dos 14 anos, né? Ela pegou ali o exemplo dos pais, então ela também era usuária de substâncias ilícitas e ela se metia assim em muitas confusões, então acabou sendo encaminhada para uma instituição de adoção. Através dessa instituição, ela era adotada por diversas vezes, só que ela nunca conseguia ficar definitivamente com uma família, porque ela tinha muitos problemas, ela causava muitos problemas e as famílias acabavam por devolver, né? Então as famílias adotivas não conseguiam manter uma relação boa com Sabrina e a Sabrina sempre voltava, ficava de família em família e nunca ficava definitivamente, né, com uma família só. Em julho de 2011, a Sabrina já estava com 16 anos e ela foi adotada pelo casal Kevin e Lisa Knofel. O Kevin ele nasceu em 16 de junho de 1970 e ele se casou com a Lisa no ano de 2006. A Lisa ela já tinha uma filha de um relacionamento anterior que chamava Megan. E depois o casal teve uma filha chamada Kelly. A Lisa, ela trabalhava como assistente social e ela amava crianças. E o Kevin, ele trabalhava como motorista de caminhão. A família, ela se mostrava assim bastante normal e feliz. Como a Lisa era assistente social, ela se sensibilizava bastante com as crianças, né, que passavam ali nas instituições de adoção. Então ela acabava ajudando ali as crianças, né, não de forma definitiva, mas ela ajudava na forma que ela conseguia ajudar as crianças. Mas com a Sabrina foi diferente, porque a Lisa ela ficou mais sensibilizada com toda a história de vida daquela menina, né? Então ela ficou assim realmente pensando quanto ela já foi adotada por várias famílias e nunca tinha conseguido realmente ser adotada por uma família definitiva. Então ela resolveu fazer a adoção definitiva dessa jovem.
No começo as coisas correram muito bem. A Sabrina, ela estava assim se portando bem, inclusive ela estava tirando notas muito boas na escola. Ela era daquelas meninas que era número um, sabe? Sentava na frente, ia super bem. Ela tinha comportamentos bons, ela seguia as regras da família e também se dava muito bem com suas irmãs adotivas. Essa paz se perdurou por algum tempo e isso refletiu de forma positiva, muito positiva na vida de Sabrina em todos os aspectos. Só que o tempo foi passando e houve ali um desentendimento entre Lisa e Sabrina, porque a Sabrina, ela falava que ela não era tratada exatamente igual às filhas biológicas do casal, né? As filhas de Lisa. Então ela se sentia deixada para trás. Então ela ficava com ciúmes, e isso foi atrapalhando, foi afastando ela da sua mãe e também das irmãs. A Sabrina passou a se aproximar mais de seu pai, do Kevin, pois ela dizia que ele não fazia distinção de suas filhas biológicas, no caso a Megan, que era filha da Lisa, e a Kaylin, que era filha dele com a Lisa. Então, toda vez que havia alguma discussão com sua mãe Lisa, ela ia correndo para o Kevin, pois ela encontrava nele aquele conforto, né, que ela não via na Lisa. Essa atitude de Sabrina começou a incomodar as pessoas, inclusive a Lisa também, gente. Tanto que a Sabrina chegou a pedir ao pai que dormisse no quarto dela. Teve uma vez, gente, que a situação eu achei muito bizarra, que chegou, ela viu um filme de terror, ela ficou super assustada e ela pediu que o pai dela fosse dormir com ela, né, naquela noite. Gente, a menina já tinha 16 anos e era, vamos, né, ser sinceros, era uma menina que estava há pouco tempo ali na família. E teve uma situação ainda mais chocante, que ao meu ver foi, eu acho assim, até um pouco desrespeitosa, que aconteceu uma briga, né, lá na escola, Sabrina e outra pessoa, e o Kevin foi chamado na assistente social para tentar resolver aquela situação, né? Só que naquele momento eles estavam na sala ali da assistente social, o Kevin se sentou e a Sabrina iria pegar a cadeira para sentar perto dele, e ele falou: não precisa, filha, senta aqui no colinho do papai. Então, isso na frente da assistente social, gente, o que eu não acho também que seja algo muito normal para uma menina de 16 anos, né, fazer isso. Eu não sei, para mim, na minha cabeça, não acho muito certo. Com todas essas atitudes estranhas, fica evidente que os dois estavam tendo um relacionamento amoroso. Isso acontece em meados de 2012, menos de um ano em que a Sabrina foi adotada pela família. Então, na verdade, ela não era apenas uma filha adotiva, e sim, ela era amante de Kevin. Tudo se iniciou quando Kevin chegava do trabalho, ele trabalhava como caminhoneiro, então ele tinha muitas dores nas pernas, né? Porque ele dirigia durante muitas horas. E aí ele pedia que a Sabrina massageasse as suas pernas, só que aí vocês já imaginam, né, o que tinha acontecido depois, o que acontecia depois daquelas massagens. Né? Aí começaram a ter as relações sexuais a partir de então. E no meio disso tudo, a relação dele com a Lisa foi esfriando cada vez mais, foi ficando cada vez pior. Eles estavam discutindo assim muitas vezes, justamente pelo excesso de atenção que ele dava a Sabrina, né? Que nesse momento da história ela ainda não sabia sobre a relação entre os dois, a relação amorosa entre os dois. E mesmo assim ela já estava super chateada, né? Porque ela achava que o Kevin estava dando atenção excessiva para Sabrina e não dava atenção às filhas, né? Às filhas biológicas e nem a Lisa. Então, inclusive, teve um episódio em que o Kevin se tornou muito violento, ele pegando a sua filha pelo pescoço, e a Lisa chamou a polícia. E ele ficou, gente, assim, com uma atitude ele ficou bem furioso. Depois disso, ele decidiu se separar dela e pediu a guarda de Hayley, né, que é sua única filha biológica com ela, e de Sabrina, né, que também, na verdade, sabe-se que ele não queria guarda para que ela fosse a filha dele, mas sim que fosse, assim, a sua companheira ali, a esposa, namorada, nem sei dizer o que é. Mas isso a gente já tem em conta do que ele pretendia. Mas até sair o divórcio, todos estavam ainda vivendo na mesma casa. E aí, gente, a Sabrina e o Kevin, eles já estavam se tratando praticamente ali como namorados. Eles não fingiam mais nada e deixavam a relação deles bem explícita. E a Lisa estava ali achando aquilo a coisa mais horrorosa do mundo, que é claro, né, gente? Quem ia achar esse tipo de atitude normal? Eu acho que ninguém, né? Mas como ela estava em processo de divórcio, ela resolveu, né, relevar muita coisa.
Só que para piorar a situação, a Sabrina começou a tratar a sua filha Hayley, né, que era a filha menorzinha, como sua própria filha, né, e não como sua irmã. Ela inclusive chamava a Hayley como: ah, vem aqui, meu amorzinho da mamãe pega, como se fosse a verdadeira mãe da Hayley, o que, né, gente, era um absurdo. Aí a Lisa já não estava mais aguentando, chamou a Sabrina do lado e falou: olha, vamos embora, expulsou mesmo. E aí, gente, a Sabrina se fez de vítima, começou a chorar, falou que aquilo era brincadeira, que ela estava brincando de mamãe e papai com o Kevin, por isso que ela chamava a Hayley de filha. Vê se isso tem condição, né? Mas eu sei que ela fez um maior drama, muito drama pra Lisa, e foi que a Lisa ficou assim comovida, ficou assim meio pensativa, e falou: não, tudo que a Sabrina já passou, eu acho que ela tem alguns problemas psicológicos, né? Ela já passou por muita coisa nessa vida. Então, ela relevou a situação e deixou com que a Sabrina ficasse em casa e não expulsou a Sabrina mais de casa. Ela até chegou a dizer para Lisa que não queria que ela se separasse de Kevin, porque ela considerava eles como verdadeiros pais mesmo, né? E ficaria assim muito triste com a separação. Então, gente, a Lisa ficou totalmente sensibilizada, se comoveu com tudo que a Sabrina falou e resolveu manter a Sabrina dentro de casa. Ela chegou até a pensar em uma conciliação com Kevin, mas ele não queria mais saber do casamento. Então, ele queria mesmo era ficar com a casa, ficar com a guarda da Hayley e ficar com a guarda também da Sabrina, né? E ele também, gente, havia uma pólice de seguro de vida que era da Lisa, onde ela beneficiava o Kevin nessa apólice. Então, o que ele pensou? Ele teve um plano magnífico, né? Bizarro, na verdade, que ele queria se livrar da Lisa, porque assim ele ficaria com a casa, ele ficaria com algum dinheiro, ele ficaria com a guarda da filha e ficaria com a amante dele, né? Aí ele teria uma vida super diferente do que ele tinha atualmente. Aí ele resolveu contar esse plano para Sabrina. Aí a Sabrina ainda perguntou para ele qual que era o valor da quantia da apólice. E ele disse que era de $800 mil. E é claro que a Sabrina ficou assim: nossa, mais vale ela morta do que viva, né? Porque o dinheirinho tá é bom, né? E apesar de Sabrina ter apenas 18 anos naquela época, o Kevin levava a Sabrina todos os dias de carro para a escola. Então, no caminho, enquanto ele levava ela para a escola, eles iam planejando a morte de Lisa. Gente, olha só, que absurdo. Apenas ressaltando que a Lisa, ela acreditava que os dois não estavam mais juntos e não tinham mais nenhum tipo de caso, tá? Então, ela nunca ia passar pela cabeça dela que eles estavam planejando alguma coisa contra ela. Porque, né, eles não demonstravam isso. E ela também, eu acho que ela era uma pessoa extremamente boa e não ia ficar pensando, né, que isso poderia, né, um pensamento desse tão maquiavélico iria ocorrer na cabeça de Kevin e de Sabrina. E além disso tudo, gente, eles continuavam a manter relações sexuais antes da Lisa chegar no trabalho, para você ver o quanto eles eram mesmo sangue frio, né? Kevin chega à conclusão de que Sabrina teria que fazer todo o trabalho sujo. E aí ele conta pra ela sobre os planos, mas aí ela não gosta, né, desse plano não. Ela fala assim: nossa, por que eu que tenho que fazer, né? E ela fica meio assim, com o pé atrás e fala assim: não acho justo que eu faça enquanto você só, né, fica aí de boa. Em 15 de novembro de 2012, assim quando Kevin estava levando a Sabrina para a escola, eles pararam no meio do caminho e ele começou a chorar e disse que teve uma discussão com a Lisa e que estava pensando em tirar a própria vida. Aí a Sabrina ficou desesperada, gente, porque ela estava realmente, né, ela percebeu o quanto ela estava apaixonada pelo Kevin. Então ela decidiu em tirar a vida de Lisa, porque ela não queria, assim, que nada de ruim acontecesse com o amor de sua vida. Aí, para comemorar, os dois foram para um motel, né, ficaram lá a tarde toda tendo relações sexuais e planejando como seria o dia do crime, como seria a morte de Lisa. Kevin planejou tudo nos mínimos detalhes, disse que deveria ser um roubo que deu errado, ela deveria ir no quarto do casal durante a noite, tapar o rosto de Lisa e deferir golpes de facas em seu peito. Gente, nossa, tem que ter muito sangue frio para fazer isso, né? Eu realmente fico pensando aqui, ainda fico perplexa.
Eles combinaram que esse plano deveria ser executado em um dia em que o Kevin estaria viajando, porque como ele trabalhava de motorista, né, de caminhoneiro, então seria um dia que ele não estaria em casa. E que a Sabrina deveria fazer uma maior bagunça na casa e também pegar objetos de maior valor, né, para que parecesse realmente ali uma cena de roubo, né, que deu errado. A Sabrina, ela ficou preocupada e perguntou ao Kevin o que poderia acontecer com ela caso ela fosse pega, né? E ele disse que seria tranquilo, que ela não precisava ficar nervosa, não precisava se preocupar, porque ela tinha, gente, já os históricos de doenças mentais, como eu havia falado anteriormente, né? Então ela poderia alegar insanidade. Na madrugada de 16 de novembro de 2012, a Sabrina colocou o plano em prática. Ela colocou uma máscara de esqui, pegou uma faca na cozinha e foi para o quarto de Lisa. Assim que ela deu a primeira facada em Lisa, essa começou a gritar e lutar por sua vida. Com os terríveis gritos, a família toda acordou e a filha mais velha de Lisa foi correndo para ver o que estava acontecendo. E se deparou, gente, com aquela cena que é muito bizarra, e a Sabrina esfaqueando a mãe, e mesmo assim ela não conseguia ajudar, né, porque ela era uma menina só de 13 anos, e ela não teria força suficiente para lutar contra a Sabrina. Então ela correu e ligou para a polícia, né, que chegou rapidamente na residência e conseguiu capturar Sabrina, que ainda estava com a faca na mão. Mas infelizmente não teve jeito, os ferimentos foram muito graves e Lisa acabou por falecer no local. Depois ainda foi atestado que Lisa morreu em decorrência de 178 golpes de facas. Gente, sabe que são 178 golpes de facas? Eu não consigo imaginar e eu nem consigo imaginar como é que ficou, né, a situação ali. Eu fiquei chocada com isso. A Sabrina foi presa no local do crime e depois, com a investigação criminal, foi descoberta que o Riley havia se escondido no armário do quarto de Lisa e havia presenciado todo o ataque e morte de sua mãe. E olha, pasmem, ela tinha apenas 3 anos de idade. O Kevin foi informado sobre o assassinato da sua esposa e foi correndo para casa, né? Chegando lá, ele teve uma atitude assim, nada normal, tá? Para uma pessoa que tinha acabado de perder a esposa. Ele estava bem tranquilo, não estava nervoso nem nada. Ele apenas estava ali curioso em saber sobre como havia acontecido o crime, né? Se estava perguntando sobre a Sabrina, se ela já havia dado depoimento. Então a preocupação dele era essa. Ele não queria nem saber da esposa morta nem nada. Também ele estava ali, né, com o rabo preso, né, gente? Imagina só. Claro que esse comportamento nada comum gerou um alerta nos investigadores, e eles logo desconfiaram no envolvimento de Kevin no crime. A Sabrina, até então, ela não havia falado nada em seu depoimento, apenas ficou em choque, sem acreditar ainda no que havia feito. No próprio dia, no dia 16 de novembro de manhã, o Kevin ligou para a seguradora e informou sobre o óbito de sua esposa e solicitou o valor para que seja depositado em sua conta bancária. E logo comprou uma casa, um carro novinhos em folha, passou a viajar, gastar todo o dinheiro. Isso porque, gente, a esposa tinha acabado de morrer praticamente, né? Tinha pouquíssimo tempo. E pior de tudo, ele não chegou nem ia visitar a Sabrina na cadeia e nem nada. Deixou mesmo ela assim de lado, sem querer saber de nada sobre a Sabrina. Pelo fato dele esbanjar tanto dinheiro, chamou a atenção dos investigadores que ainda por cima, né, gente, eles estavam de olho em toda a movimentação de Kevin, o que ele andava fazendo, né, o que ele andava gastando, né. Então foi um alerta vermelho para os investigadores quando eles souberam que ele havia comprado casa nova, carro novo, viagens e tudo mais. A Sabrina, por sua vez, ficou possessa com a atitude de Kevin, que nem chegou a visitá-la na prisão e nem tentou ajudá-la a sair de lá, como ele havia prometido. 8 meses após ter sido presa, em agosto de 2013, ela contou aos investigadores todo o envolvimento do Kevin no caso e contou detalhadamente tudo que eles haviam planejado. Depois disso, a polícia prende Kevin e em junho de 2014 houve o julgamento. A Sabrina se declarou culpada e passaria logo depois por uma audiência de sentença. E o Kevin se declarou inocente de todas as acusações. A defesa do Kevin alegou que Sabrina sofria de doenças mentais e que estava fantasiando tudo aquilo da cabeça dela e ficou obcecada pelo seu pai adotivo, mas que eles nunca tiveram nada, e a defesa disse que o motivo da Sabrina ter tirado a vida de Lisa
é que ele ficaria livre para ela e assim ela teria mais chances de conquistar o Kevin e ficaria com ele. Olha que absurdo, né? E o Kevin amava sua esposa, que estava sofrendo bastante pela morte dela. Mas a promotoria recolheu várias informações de parentes e amigos próximos que informaram que Sabrina e Kevin tinham sim uma relação de muita proximidade e nada comum que parecesse entre pai e filho. E ainda verificaram a lista de telefone dos dois, que comprovava que eles haviam falado cerca de 1.491 vezes. No dia do assassinato, das 7 da noite até a 1 da manhã, eles trocaram 78 mensagens de texto. A Sabrina deu seu depoimento contra o Kevin e ela ainda contou todos os detalhes mais bizarros ainda do casal, inclusive uma pinta que ele tem na região íntima em que ninguém saberia. Ela foi lá e contou, falou, olha, se eu não tivesse tido relações com ele, como que eu ia saber, não é mesmo? Então ela contou detalhadamente. Depois de tudo isso, o júri deliberou por cerca de 9 horas e decidiram que o Kevin era culpado pelas agressões sexuais contra uma menor de idade, 3 acusações de cumplicidade em um assassinato e 2 acusações de conspiração para matar alguém. Ele foi condenado à prisão perpétua com no mínimo 30 anos para pedir a liberdade condicional. A Sabrina, por sua vez, se declarou culpada, foi condenada à prisão perpétua também, com no mínimo de 30 anos para a liberdade condicional. Segundo o juiz do caso de Sabrina, ela só poderá tentar a liberdade condicional por ter colaborado no processo e ter testemunhado contra o Kevin. Após 7 anos de prisão, a Sabrina deu uma entrevista de dentro da prisão e disse que se sente super arrependida, que ela era apenas uma menina imatura e estava super apaixonada pelo Kevin, que foi a pessoa que arruinou a sua vida. E aí, o que vocês acharam do caso de hoje? Eu, sinceramente, achei muito bizarro. Deixa aqui seu comentário, se vocês querem assistir algum vídeo em específico, deixa aqui nos comentários, porque eu vou fazer de tudo para trazer o caso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Se vocês realmente gostaram, deixa aqui seu like, se inscreve no canal para ajudar, ative as notificações, porque sempre que eu postar um novo vídeo, ó, vocês vêm correndo assistir. E até o próximo Caso Bizarro.